Olá, estamos ao vivo com mais uma sessão de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem que nos ajude a compreender o Brasil que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é nosso queridíssimo convidado de hoje, Sérgio Mamberti, que a Eleonora já vai apresentar com todos os detalhes dessa carreira brilhante. Carreira brilhante e dedicada ao Brasil. Mas antes eu queria te convidar a levar mais longe essas reflexões que vão ser feitas aqui, essas informações, as memórias, essa vida que o Mamberti vai trazer aqui para a gente. Então que você leve mais longe, que compartilhe essa nossa conversa, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e lembre que tudo isso vai estar disponível no nosso canal de vídeo, que a Eleonora está já colocando no ar aí, é o youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, Tutameia escrito com letras maiúsculas. E também todo esse nosso trabalho está ancorado, está vivo, tem lá no site tutameia.jor.br. Então agora fica com a Eleonora a tarefa de apresentar esse ícone das artes brasileiras. Bom, é um ícone das artes brasileiras. São 6 décadas de teatro, cinema, TV, literatura, direção, produção. Eu nem sei como apresentar. Ministério da Cultura. Ministério da Cultura do governo Lula, em várias funções. Voz do presidente Lula, nos atos, tem lido as cartas do presidente Lula. Agora, Eleonora, é o seguinte, antes de fazer a primeira pergunta, já que a gente falou aqui no presidente Lula, antes de fazer a sua primeira pergunta, queria contar aí para o nosso público de uma notícia quente que saiu agora pela manhã, né? A gente recebeu aqui, estou recebendo aqui dos advogados do presidente Lula, da doutora Valesca, do doutor Cristiano, né, a notícia de que o Comitê de Direitos Humanos da ONU acolheu o pedido liminar feito pelos advogados do Lula e determinou ao Estado brasileiro que tome todas as medidas necessárias para permitir que Lula desfrute e exerça seus direitos políticos da prisão como candidato nas eleições presidenciais. Eu vou mostrar aqui, a gente tem o documento da ONU e depois vamos mostrar nessa câmera aqui. Não sei se vai dar para... dá sim. Então tem aqui o documento mandado pela ONU. Não é atribuído, não. Não é atribuído, de hoje, data de hoje, 17 de agosto, e agora só... desculpe, voltando... Está aqui o texto, diz, então, como eu falei, o Comitê de Direitos Humanos da ONU determinou ao Estado brasileiro que tome todas as medidas necessárias para permitir que o autor, né, Lula, desfrute e exercite seus direitos políticos da prisão como candidato nas eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à imprensa e a membros de seu partido político, e também para, abre aspas, não impedir que o autor Lula concorra nas eleições presidenciais de 2018, até que todos os recursos pendentes de revisão contra a sua condenação sejam completados em um procedimento justo e que a condenação seja final. A decisão da ONU também reconhece que houve uma violação ao artigo 25 do Pacto de Direitos Civis da ONU e a ocorrência de danos irreparáveis a Lula na tentativa de impedi-lo de concorrer nas eleições presidenciais ou de negar-lhe acesso irrestrito à imprensa ou a membros de sua coligação política durante a campanha. Nossa, que notícia! Que notícia! E é um comitê que o Brasil é signatário, é uma resolução que o Brasil é signatário, né? Agora aqui só os advogados, é um comentário dos advogados da Valesca Teixeira, Zanin Martins e do Cristiano Martins,
que eles comentam o seguinte: diante dessa nova decisão, nenhum órgão do Estado brasileiro poderá apresentar qualquer obstáculo para que o ex-presidente Lula possa concorrer nas eleições presidenciais de 2018 até a existência de decisão transitada em julgado em um processo justo, assim como será necessário franquear a ele acesso irrestrito à imprensa e aos membros de sua coligação política durante a campanha. Bom, essa notícia fresquinha para você, ao vivo, saída agora pela manhã. Sérgio, fala sobre isso então. Estou emocionado, eu estou sabendo por vocês agora, nesse momento, nesse minuto. Estou muito emocionado porque é uma luta muito grande que a gente vem tendo no sentido de fazer com que seja feita a justiça. Ninguém é contra a impunidade. Pelo contrário, mas não podemos acusar e nem condenar as pessoas sem que todos os recursos jurídicos sejam esgotados. E existe também um desejo muito veemente da população, que está expresso nas pesquisas aí, da volta do Lula como candidato e como possível presidente do país. Então isso, a gente que está nessa luta diária, no sentido de preservação do Estado democrático, não é nenhuma coisa corporativa nem partidária. É justamente na defesa do direito de qualquer cidadão brasileiro de ser julgado dentro das prerrogativas que o Estado de Direito prevê, entendeu? É só isso, entendeu? E que um desejo da população brasileira possa se consumar através do voto nas eleições, entendeu? E que Lula possa ser candidato, ele vai estar concorrendo com qualquer outro, entendeu? É isso, para mim, que lutei a minha vida toda pela preservação do Estado democrático, e onde a cultura tem um papel estratégico fundamental. Fui 12 anos do Ministério da Cultura, sou um militante da cultura, sou um militante político, sobretudo, mas a minha militância política se dá através da cultura. E sempre foi a cultura que, justamente pelo papel estratégico que ela tem, foi sempre meu fio condutor na minha trajetória como cidadão, entendeu? Acredito, acompanhei dentro do Ministério da Cultura a Convenção da Diversidade Cultural, a votação e toda a regulamentação da Convenção, onde a Convenção diz que a cultura deve estar intrinsecamente ligada a todos os processos vamos dizer, de construção de um Estado, do Estado de Direito, do processo democrático, da defesa dos direitos humanos e da defesa da diversidade, da promoção e da proteção da diversidade cultural, inclusive no conceito de desenvolvimento. Ou seja, a cultura permeia todas as relações da sociedade. Eu acho que é nesse sentido eu acho que nesse sentido Lula é um homem de cultura extraordinário, porque ele é um homem que ele conjuga tudo isso. É um homem que veio de uma origem popular, que não teve educação formal, mas que no processo de transformação, como diria Paulo Freire, né, ele conseguiu ter essa dimensão de um Mandela, né? Eu não vejo outra comparação que possa ser feita. Eu acho que essa decisão da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, ela vem consagrar não só a indicação dele pelo Esquivel ao Nobel da Paz, mas também ao papel dele não só aqui no Brasil, mas na esfera mundial como um líder realmente político da maior expressão. Estou muito comovido e acho que mais que justa essa decisão, e espero que as autoridades brasileiras cumpram essa decisão, porque somos signatários dessa carta, né? Isso, acho que puxa vida, que bom estar aqui nesse momento, podendo comungar com vocês todos brasileiros dessa... É uma luta muito grande e
Eu acho que não é uma luta que a gente faz por uma questão, vamos dizer, de culto à personalidade ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? É pelo papel, vamos dizer, em defesa de cada cidadão brasileiro, em defesa de vocês, entendeu? Pelos nossos direitos, para que a gente possa ter esses direitos preservados, que foi a luta que nós tivemos a vida inteira, né? Desde do período da ditadura, e eu acho que a cultura expressa isso muito bem, né? Você estava falando que você é um ser político e tal. Você esteve agora no dia 15 lá em Brasília. Conta pra gente como é que foi lá. Como sempre, olha, eu saí daqui, foi um bate-volta, assim, eu estou fazendo espetáculo, bastante envolvido com o processo de criação, estreamos agora o Panorama Visto da Ponte aqui no Teatro Raul Cortez, que fala justamente sobre o momento do macartismo nos Estados Unidos. O Arthur Miller, maravilhoso, fala sobre a questão da imigração ilegal e fala sobre a questão da delação, entendeu? Uma peça apaixonante, foi um grande sucesso do TBC. Eu assisti todo o processo de criação dessa obra na época do TBC como estudante de escola de teatro da IAD. E então eu que disse ao meu filho que era importante fazer essa peça nesse momento. Nós conseguimos comprar os direitos, estamos fazendo um debate com o público. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas de qualquer maneira, dentro do que você me perguntou aqui, esse ser político, ele foi forjado justamente na minha infância, porque eu passei a minha infância durante o período da guerra. Meu pai foi constitucionalista e minha mãe era educadora, acreditando, foi da primeira turma de normalistas de Santos e tal, acreditando numa transformação do Brasil a partir justamente da educação e da cultura, evidentemente. Papai também era um homem e mamãe tinha sempre tanto eu como meu irmão, né? Nós tivemos uma formação cultural muito aliada à educação, numa época de educação pública, né? Eu fui de uma das melhores escolas do Brasil, que foi o Colégio Estadual Canadá, depois o Instituto de Educação. E numa cidade muito política, né? Santos é uma cidade... Então, eu, assim, tem aspectos da minha vida que são... Estou tentando escrever agora, vou publicar, vou fazer 80 anos no ano que vem, vou publicar um livro através das edições Sesc. Estou candidato, né? Eu não tenho a decisão final, mas espero que dê tudo certo. Mas eu, com 14 anos, eu andava na rua e ia ao clube de cinema e falava de teatro com a Pagu, entendeu? Então, sabe, é uma coisa... Eu tive o prazer de usufruir desse convívio extraordinário com essa mulher, que eu nem sabia que era. Para mim, ela era a Pátia. Eu só sabia que ela era Pagu um pouco mais tarde, entendeu? Mas, então, acho que eu faço parte dessa geração que... Você, só para ficar um pouquinho nessas memórias aqui, como é que você descobriu que queria fazer teatro? Como é que foi essa percepção? Bom, olha, eu via teatro, mas a minha inspiração era o cinema. O cinema, eu estava entrevistando Fernanda Montenegro por Persona, e uma grande amiga, uma amizade de 50 anos, e ela falava que o cinema foi a fonte de inspiração dela. Mas papai era diretor social de um clube em Santos. E ele trazia espetáculos de teatro, trouxe Procópio, entendeu? De repente eu vi um grupo também da Politécnica, que de repente fez Thornton Wilder, e foi uma coisa que também, e já era uma coisa da modernidade, né? E Our Town, que era uma cidade que não tinha cenários e tal. Então, meu pai e minha mãe, nós morávamos em Santos, mas eu vinha uma vez por ano, 2 vezes, na verdade. Nas férias, a gente vinha para São Paulo e víamos teatro, víamos cinema, participávamos da vida cultural daqui de São Paulo também. Então, tudo isso, tanto eu como meu irmão, decidimos fazer teatro. E a mãe do Plínio Marcos também era colega da minha mãe.
entendeu? Então, o Santos tinha esse papel formador muito forte, porque também era um lugar por onde transitava, vamos dizer, o porto aberto para o mundo, né? Porque os aeroportos ainda não existiam como a gente vê hoje. Então, Santos sempre recebia o porto mais importante da América do Sul e recebia os visitantes importantes e tudo. Então, eu sempre teve meu avô, por parte de mãe, era fiscal aduaneiro, e meu avô, por parte de pai, era um italiano da Sardenha, capitão de longo curso, falava 11 línguas. Olha. Quando se aposentou, ficou em Santos com uma mulher italiana, a mulher morreu, a minha avó era vizinha, ajudou a cuidar dela. A minha sogra tinha 20 e poucos anos, meu sogro tinha meu avô tinha 20 e tantos anos a mais que ela, mas casaram e tiveram 7 filhos, né? E dessa Sardenha do Gramsci, do Berlinger, que depois eu fui descobrir, a minha família tinha essa continuidade. Quando eu fiz o contato com a minha família, o primo que eu contatei inicialmente em Roma era do Comitê Central do Partido Comunista Italiano. Então são essas confluências, sabe? Mas certamente foi através da cultura. Quem me abriu o universo da política, além de toda essa vivência, foi justamente essa militância cultural, entendeu? E essa visão ampla da cultura, entendeu? Que é a visão dos direitos, a visão da cidadania, né? A visão justamente de você fazer parte de um conjunto, de um coletivo, eu acho que tudo isso foi muito inspirador. E tanto que depois eu saí do Partido Comunista num determinado momento e participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Tive a honra de participar, não assinei a ata do Sion, mesmo meu irmão assinou por mim, porque eu estava com um problema de saúde da minha mulher faleceu nessa época. E então, desde então, eu venho militando aqui dentro do PT, sempre contribuindo para a construção do partido, mas participando da vida política do Brasil e participando criticamente, inclusive. Eu acho que a dimensão, do Partido dos Trabalhadores é que você tem uma possibilidade, mesmo dentro as tendências são a prova disso, né? Que elas convivem dentro do partido, às vezes de uma forma extremamente conflitante, às vezes muito até me fazem ficar preocupado com essa unidade que a gente tem, mas a nossa unidade não é monolítica, é justamente essa unidade democrática, entendeu? Que permite que coexistam vários pontos de vista. E foi isso que nós defendemos sempre para a sociedade brasileira. Então essa notícia, para mim, é muito conflui para a visão dessa defesa do processo democrático, entendeu? Para que todos possam ter os seus direitos garantidos, entendeu? E seja realmente para todos, né? Não pode ser para uma elite ou para um grupo de privilegiados, entendeu? Ou para um grupo que determine, de repente, assuma, vamos dizer, o poder no sentido de minimizar e de precarizar essa amplitude dos direitos, entendeu? Eu acho que quando a gente fala de defender o Lula, a candidatura ao Lula, a gente está falando desses direitos fundamentais. Sei lá. Começamos bem hoje. Essa decisão, esse reconhecimento da ONU aí, ao mesmo tempo que afirma os direitos do presidente Lula, ela também pode ter uma leitura uma outra leitura de que ela é ao mesmo tempo uma condenação de um processo, o reconhecimento do envezamento do processo a que foi submetido o presidente Lula, né? Ou seja, exatamente, porque na verdade a gente está vivendo uma realidade que é a partir de um golpe, né? As pessoas, vamos dizer, um golpe muito mais sofisticado do que o de 64, que era brutal, entendeu? Mas a brutalidade desse é justamente por essa
esse aspecto camuflado de que a gente está num Estado de Direito e que o Estado de Direito está preservado através de eleições e de uma justiça, entre aspas, entendeu? Então, a gente vê a desconstrução e o desmonte de um processo muito rico que aconteceu durante os governos do Lula e da presidenta Dilma, que foi destituída da maneira que foi, entendeu? Em benefício de um grupo aí que a gente sabe, vamos dizer, quais os interesses que estava defendendo. Do desmonte, é claro, não só do ponto de vista da questão do trabalho, a PEC do fim do mundo, do teto dos gastos, né? Mas toda a área de educação, toda a área de saúde, toda a área de cultura, tudo isso foi muito precarizado em função de interesses corporativos, entendeu? E não só brasileiros, mas internacionais, entendeu? E aí não estou falando só dos Estados Unidos, entendeu? A China está tendo... Está chegando aqui fortemente, tem a Rússia, tem essas grandes potências e as grandes corporações internacionais de petróleo, por exemplo, que aconteceu em nome de se combater a corrupção da Petrobras, de repente se abre mão desse patrimônio, entendeu? E principalmente a questão da pobreza e do desemprego, né? Então, que são coisas assim que a gente não podia ter voltado para trás. Então, eu estava até comentando hoje, as manchetes dos jornais são justamente apontando para a situação terrível que está acontecendo no mercado de trabalho. A manchete da Folha hoje, e que também foi assunto de destaque em todos os jornais, a pesquisa do IBGE que mostra, eu vou botar aqui, 4,8 milhões no país desistem de procurar emprego. São os desalentados, são pessoas que estão sem emprego há mais de 2 anos. É um número recorde na história do Brasil, esse número do desalento da pessoa que já não tem mais força nem para lutar. A gente vê os homeless, aqui o sem teto, né? Entendeu? O que se transformou isso. A tragédia que nós estamos assistindo pessoalmente. Entendeu? Com a precarização do Bolsa Família, entendeu? De todas as políticas sociais. Então, é um desamparo muito grande. Entendeu? E uma criminalização justamente da miséria. Como se a miséria fosse uma coisa abjeta, entendeu? O que aconteceu e não aqui resultado de políticas, na verdade. Resultado de política. O que aconteceu aqui na Cracolândia, o que é a questão da droga e da Cracolândia? É a questão justamente desse desamparo, desse sentimento de desesperança. Exatamente. Entendeu? Desalento. Aqui esse gráfico mostra, ele cresceu exponencialmente depois do golpe. Não sei se vai dar para ver, não vai dar para ver aí, mas olha só, esse aqui é o golpe. Isso assim subiu, cresceu o número desse povo que já não tem dinheiro para buscar emprego. Não é só desemprego, é desalento. 4 milhões não desistem de procurar porque não tem. Isso no universo que a gente tem de 65 milhões de pessoas que não. Esses são os desalentados, mas no universo nós estamos de quase 66 milhões de pessoas que estão fora, pessoas em idade de trabalhar, que simplesmente estão fora do mercado de trabalho. Entre os desempregados, entre os que já não aposentados. Enfim, é uma coisa brutal a situação em que essa política golpista está deixando o Brasil. Né? Que ainda defende uma reforma da Previdência, que ainda precarizaria muito mais ainda esse mercado, né, de trabalho, porque eu sou aposentado há 20 e poucos anos. Se eu fosse viver da minha aposentadoria, eu me aposentei com 5 salários, foi reduzindo, hoje em dia eu recebo 1 e pouco, entendeu? Com esse fator previdenciário, essa coisa criminosa. E se eu aos 80 anos eu trabalho para poder sobreviver,
entendeu? Porque senão eu não conseguiria sobreviver. Então isso é uma tragédia. Isso eu que tenho um mercado de trabalho conquistado a duras penas durante esses 80 anos de vida, entendeu? Então, imagine os desprotegidos, né? A tragédia que está se feita no país. E, na verdade, a gente vê essa configuração a nível mundial também, o que um sistema extremamente injusto e centralizado, né? Você vê a concentração de renda, não é só aqui no Brasil, aqui é brutal, entendeu? Mas no mundo é muito grande. Então, essas grandes imigrações que estão acontecendo no mundo, e a maneira como isso está sendo tratado, eu só me lembro dessa dimensão de tragédia das notícias que meu pai me dava da guerra. Entendeu? Na época eu me lembro do último dia em que foi feito o armistício, que a minha mãe me abraçou emocionada e nós saímos às ruas e os navios em Santos tocavam os apitos, as igrejas badalavam os sinos e as pessoas. Eu me lembro de um carro parado no meio da minha rua com as portas abertas, as pessoas abrindo as janelas e as pessoas saindo das casas e se abraçando, falando assim: o mundo se livrou do autoritarismo, do arbítrio do nazismo, da crueldade do nazismo, entendeu? Aí, acho que um mês ou 2 meses depois, eu vi a bomba de Hiroshima no cinema, porque não tinha televisão. Eu falei: pai, mas não tinha acabado. E aí eu vi que não tinha acabado, entendeu? Que a luta tinha que continuar, entendeu? Vi o desmoronamento desses impérios coloniais, a criação da ONU, da Unesco. Aliás, nas reuniões que eu tive na Unesco, que eu fui representando o Brasil junto com o ministro Gil, a Convenção da Diversidade Cultural, de uma certa maneira, ela refunda a Unesco, entendeu? No sentido dessa defesa de direitos, entendeu? Porque ela está sentada fundamentalmente na defesa dos direitos e na preservação da diversidade cultural diante da imposição da globalização, no sentido de uma descaracterização das identidades, entendeu? Eu acho que essa questão das identidades culturais, dos territórios culturais, eu acho que é uma questão que, numa época tão tecnológica, em que tudo, de repente, é reduzido. A gente falava, por exemplo, das redes, né? Mas a gente, de repente, o streaming é muito mais contundente, entendeu? Porque o streaming na questão questão, por exemplo, dos direitos autorais, o streaming é brutal, entendeu? Isso a gente vai bater aí na questão da regulamentação. Então, fala um pouquinho disso. Como é que está essa questão desse mercado aí da cultura, da produção cinematográfica, teatral? Como é que você está vendo essas mudanças todas na situação de quem faz cultura? Olha, nós, durante os 12 anos que nós tivemos no governo, nós fizemos uma gestão muitamente voltada para a participação social, porque a Convenção da Diversidade, ela consagra a participação social como elemento legitimador de qualquer política pública, entendeu? Baseado na promoção e na proteção da diversidade cultural. E a diversidade cultural vai muito além das expressões artísticas. Então, a cultura, na sua amplitude, desde eu me lembro que, logo no início, a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que foi criada no governo Lula, eu fui o primeiro secretário, e foi a primeira do mundo, entendeu? E nós, então eu falei: mas como é que você vai trabalhar? E eu falei assim: pois eu vou trabalhar em função da diversidade cultural brasileira e de um trabalho que é inaugurado pela própria fundação do PT e as caravanas da cidadania e todos os segmentos culturais que o Partido dos Trabalhadores abraçou na sua criação, no sentido de entender melhor essa realidade tão complexa de um país continental como o nosso, entendeu? Então, a questão da diversidade cultural, para nós, sempre foi
nós petistas, eu digo, sempre foi uma consciência clara. Marilena Chauí deixou isso muito claro quando ela faz ela emite o conceito da cidadania cultural, entendeu? Mas Paulo Freire também já... São todas essas pessoas importantíssimas que, de uma certa maneira, contribuíram para essa construção, porque tudo é uma construção. Então, na verdade, a gente vê que isso é um processo, entendeu? E, durante o governo Lula, nós avançamos muito, não só em termos dos recursos diretos, mas também saímos do governo anterior, não vou citar os nomes, mas era 200 e poucos milhões, e a Lei Rouanet, que foi, de uma certa maneira, a pauta do governo anterior, e que era uma lei de incentivos, mas que não estava ligada às políticas públicas, ela estava, de uma certa maneira, submetida ao critério das grandes empresas, dos departamentos de marketing das grandes empresas, tanto que esse foi um grande clamor que nós enfrentamos logo no início. Sim. Nós fizemos uma grande consulta e nós temos um projeto de Procultura reformulando a lei. Ela foi muito demonizada. Eu não sou contra a lei de incentivos, acho que ela faz parte de um grupo, de um conjunto de políticas de fomento, mas certamente ela tinha que ser democratizada e ela tinha que ser desconcentrada, que estava concentrada aqui na região sudeste, entendeu? E então havia uma queixa muito grande. Nós fizemos o Procultura, que, de uma certa maneira, faz com que metade do dinheiro que está mais ou menos em torno de 1,5 bilhão, o dinheiro que é disponibilizado para incentivo, mas metade você poderia fazer, você poderia concorrer diretamente através de um edital, entendeu? E você não precisaria procurar uma empresa para patrocinar, vamos dizer, porque, na verdade, quem patrocina é o Ministério, e o patrocínio não é especificamente para a produção, ela fomenta a produção, mas o viés é do cidadão, é da cidadania, é o benefício do cidadão, a cultura como direito fundamental, que foram as 3 grandes vertentes que nós trabalhamos no Ministério da Cultura na época que o Gil assumiu e que teve continuidade nos outros ministros, inclusive durante o governo Dilma, que são, primeiro, o simbólico, que é o da criação, né, para garantir os direitos da criação, o da cidadania, que garante os direitos culturais, e o da economia da cultura, que esse é o lado mais complicado de você abordar. A gente não conseguiu ter vamos dizer, um aprofundamento como a gente gostaria de ter tido, entendeu? Mas a economia da cultura é uma economia riquíssima e que certamente a gente vai ter que ter uma abordagem maior. Na verdade, na Rio+20, nós, junto com os espanhóis, principalmente lá, os catalãos e tudo, nas reuniões que a gente fez internacionalmente sobre cultura, principalmente do ponto de vista da economia criativa, um dos pilares da economia, da economia solidária, seria justamente a cultura, entendeu? Um dos pilares fundamentais, além dos 3 outros consagrados, entendeu? E a cultura, nós pedimos que a cultura fosse inserida como 4º pilar, justamente do desenvolvimento sustentável, para que a cultura pudesse ter essa amplitude. Então, o que aconteceu foi exatamente o contrário, uma negação de tudo isso. Os recursos se reduziram substancialmente, e isso implica também nas políticas municipais e políticas estaduais, entendeu? Então houve uma redução, vamos dizer, do papel da cultura. 2 vezes o Ministério da Cultura teve ameaçado de ser fechado. Pois é, e aí entendeu? Os artistas tiveram um papel muito importante contra o golpe, né, de vir em porque ação. os artistas são libertários, não são partidários. Os artistas, tanto que tem várias posições dentro do universo das artes, entendeu? Claro que em 64 nós tivemos uma conjugação muito maior. Então,
vamos dizer, esse aspecto partidário não influiu. Houve uma demonização muito grande, principalmente do Partido dos Trabalhadores, então isso criou uma dicotomia aí, vamos dizer, uma espécie de uma demonização do partido e tal. Então esse aspecto partidário ficou, os partidos foram demonizados em geral, entendeu? Mas, na verdade, os artistas conscientes, aqueles que têm esse compromisso com a cidadania cultural, eles estão muito, para eles é muito claro. Não estou absolutamente sem nenhum patrulhamento ideológico. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de ter as suas posições e ter a sua visão crítica, mas, na verdade, uma grande parte desses artistas, e aí eu lembro o nome do Chico Buarque, que é uma expressão muito clara, porque desde os primeiros momentos ele sempre foi um defensor, não do Partido dos Trabalhadores, mas justamente dessa visão ampla da cultura, e principalmente do aspecto democrático. Eu gostaria até de me incluir nesse grupo que são 60 e tantos anos de militância nessa área, mas quantos intelectuais, assim, Raduan Nassar, por exemplo, é um grupo bastante amplo, bastante e de pessoas que têm uma contribuição muito forte para a cultura, inclusive um homem como Esquivel, por exemplo, que está aqui quase que militando diariamente conosco, né, nessa luta para a preservação dos direitos, entendeu? Então eu me sinto muito honrado de poder, eu me sinto muito feliz comigo mesmo de ter conseguido me manter coerente dentro dessa postura, porque muitas vezes você é demovido, porque existe essa desesperança, não é só do desempregado, entendeu? Mas é porque muitas vezes a gente vê até pessoas que tiveram tão próximas da gente, entendeu? E que tiveram até na mesma luta. Eu vou citar o caso do Hélio Bicudo, por exemplo, que foi um homem que eu tenho uma admiração profunda, foi um grande defensor dos direitos humanos, entendeu? E no final acabou justamente participando do processo de impeachment da Dilma da maneira que foi, entendeu? Rendo a minha homenagem a ele, mas lamento profundamente que ele tenha tomado essa posição, mas continuo sempre um grande admirador da figura dele, né? Do que ele significou num determinado momento, entendeu? Mas aí no sentido da coerência, eu quero falar de Antônio Cândido, por exemplo, entendeu? Que se manteve absolutamente intacto e fiel até o final, entendeu? Mesmo sabendo que muitas vezes ele discordava, porque eu tinha um diálogo sempre, muitas vezes eu tinha que conversar com ele e tudo. Ele tinha uma visão crítica, mas nunca traiu esse seu viés, vamos dizer, dessa visão maior, entendeu? E do papel que o Partido dos Trabalhadores teve, sem nenhum tipo de vamos dizer, de divinização, eu acho que é um partido que tem todas as contradições da sociedade brasileira, entendeu? Certamente, eu acho que deixamos de fazer coisas, mas somos muito mais criticados pelo que fizemos de bom do que fizemos de ruim, entendeu? Então, eu acho que é isso que me dá ânimo para continuar nessa luta e estar com 80 anos com essa energia de repente, pegar um bate-volta, aí voltando para a pergunta que você me fez. Como é que foi Brasília? Eu saí daqui, peguei o avião, nevoeiro, em vez de sair às 10 horas, saí meio-dia e meia, cheguei lá praticamente no horário, no meio da marcha do MST, das pessoas que vieram do Brasil inteiro, entendeu? E todos ali, numa alegria, numa comunhão de sentimentos, pessoas, camponeses, operários, artistas, entendeu? Políticos, entendeu? Todos ali nessa luta pela preservação dos direitos fundamentais, entendeu? E de um país democrático como nós lutamos sempre, entendeu? Aí depois na minha avó foi lindo,
Eu calculo... Você ficou onde? Você chegou a caminhar? Eu peguei uma parte da caminhada e depois fiquei no carro de som com o Osmar Prado, entendeu? Nos dirigindo aquela... Aí, claro, encontrei com a Gleice, com todo mundo que estava... Vamos dizer, depois eles saíram numa comitiva para os que estavam credenciados para conversar, para fazer o registro, entendeu? E depois disso eu ainda fiquei um pouco ali entre eles, passando entre eles, nos abraçando, e aí tive que voltar para o aeroporto, porque eu tinha que voltar, porque eu tinha compromisso ontem de manhã aqui em São Paulo, então eu tinha que chegar à noite aqui. E no aeroporto, assim, eu parei para tomar um lanche, daqui a pouco tinham vários companheiros que estavam voltando, e falando assim, foi maravilhoso, a Gleice leu a requisição, né, da candidatura do Lula e tal, e de repente pessoas de outros estados e tudo, vamos fazer um Lula lá aqui no meio do aeroporto, aí fizeram em torno da mesa que eu estava tomando lanche, entendeu, nos abraços. Então, essa coisa assim, extremamente rica do ponto de vista humano, de você estar solidário, da solidariedade, né? Que é uma coisa muito importante para o momento que a gente está vivendo, entendeu? Então, eu acho que essa luta que a gente está travando é uma luta que está totalmente relacionada com o futuro do nosso país, entendeu? É um momento muito crucial, entendeu? Onde tem uma candidatura extremamente radical, extremamente ameaçadora do ponto de vista principalmente desses direitos, entendeu? Porque você vê claramente que não existe limites, né? Em primeiro lugar, um despreparo absoluto para assumir algum papel tão importante como o da presidência, com posições radicais do ponto de vista da diversidade sexual, do ponto de vista da economia, de repente fala em fundir Ministério do Planejamento, coisas assim absolutamente irreais, fazer em 3 ministérios, Fazenda, Planejamento, não me lembro qual é o outro, Indústria e Comércio, fazer um ministério só, não tem ideia da complexidade de cada uma dessas áreas, entendeu? Ou seja... E há uma pregação de ódio também. Né? E eu fico muito impressionado que jornais, entendeu, da grande mídia estejam dando um espaço expressivo para isso e ocultando, vamos dizer, esse desejo nacional de que o Lula seja presidente, entendeu? E dizendo como se isso fosse uma intransigência partidária e como se fosse isso um capricho, entendeu? Ou um ato vamos dizer... que sem nenhum desprezando, vamos dizer, o aspecto cívico, vamos dizer, de uma candidatura, do que seguiria, dizendo como se isso fosse, esse homem é um presidiário, ele está preso, entendeu? E o que é? Isso certamente é o arbítrio, é justamente essa visão preconceituosa ainda de ver que o Lula é tratado como um operário e o operário não tem o direito de chegar à presidência da República. Então ainda essa visão classista, luta de classes. Vamos ser marxistas, vai. Eu acho que temos que falar de Marx. Eu vi agora o Karl Marx, entendeu? O filme. E nesse sentido somos marxistas, entendeu? Mesmo. Porque somos socialistas, o PT é um partido socialista, entendeu? Não tem. O Celso estava falando que não tem esses ismos e tal, mas você não pode deixar de se referir a essa doutrina, que é uma doutrina profundamente garantidora de direitos, entendeu? E eu acho que é isso, de uma certa maneira, que o mundo está precisando. Vamos dizer, dessa visão universal de direitos, de garantia de direitos, de que realmente o cidadão esteja em primeiro lugar. Essa visão humanista tem que prevalecer sobre essa visão puramente econômica, entendeu? Economicista, entendeu? Que coloca a gente
sempre em estatísticas, em números, que na verdade não são expressivos. A Convenção da Diversidade, nós somos signatários da Convenção da Diversidade, então nós temos obrigações. Estou vendo, ela está sendo rasgada, entendeu? Eu implementei no governo Lula, ainda foi um ato do Lula, antes de deixar o governo, o primeiro Plano Nacional de Cultura. Essas metas estão aí, entendeu? Os planos municipais e estaduais, tem estados que estão fazendo, tem outros que não, entendeu? Mas eles estão aí, de qualquer maneira. Criamos um Sistema Nacional de Cultura, os pontos de cultura, entendeu? Que foram uma manifestação clara, foram uma política riquíssima, entendeu? O Célio Turino teve uma expressão muito grande nacionalmente por causa disso, entendeu? Pelo trabalho que ele fez. E aí você vê tudo isso sendo simplesmente desmontado e, de repente, se fala até você vê, o único projeto que fala de cultura é o nosso, que o Fernando Haddad não tem nenhum projeto, nenhum dos candidatos fala de cultura, entendeu? E a cultura incomoda, porque a cultura questiona, entendeu? Então, por que a nossa peça, Panorama Visto da Ponte, é uma peça profundamente humana. É uma peça que está em cartaz de São Paulo. Isso, nós estamos no Teatro Raul Cortez, estreamos agora 15 dias, com ótimas críticas, com uma repercussão muito boa na sociedade, o público está nos acolhendo. Nós temos feito conversas no final do espetáculo. O Rodrigo Lombardi está comigo encabeçando o elenco. Tem várias gerações convivendo, né? Os atores mais jovens têm 21, tem 21, outro tem 23, entendeu? Então, são várias gerações convivendo ali. Um diretor extraordinário que chama-se José Henrique de Paula, que já foi premiado até como diretor e tudo, que vai fazer agora o Dogville. Então, tem esse viés sempre do social, com uma dimensão política, evidentemente, e a gente fez essa peça, a nossa inspiração foi... Eu assisti a montagem dessa peça no Teatro Brasileiro de Comédia, Isso foi? Em 1958. Eu era estudante da Escola de Arte Dramática de São Paulo. O professor Alberto da Versa era meu professor e diretor da peça. Então eu vi os ensaios gerais e a montagem com Leonardo Vilar, Natália Timber, Miriam Meller, que estão vivos, e eu fazia o papel eu faço o papel que era do Sérgio Brito, entendeu? Ele se apega do ponto de vista de estrutura dramática à tragédia grega. Ela tem uma unidade de tempo, de espaço, se passa nas docas de Nova York, então são estivadores, são homens, são trabalhadores do porto, entendeu? Que o Ed Carbone, que é o protagonista, é casado, tem uma sobrinha que ele cria, que era filha de uma irmã da mulher dele, e ele recebe 2 imigrantes que são primos da mulher. E aí ele tem uma paixão, assim, por essa menina que ele criou. E ele começa, então, a sentir ciúmes dela, porque a menina se encanta com um dos irmãos que chegam, que está dentro da casa dele. Então, o meu personagem, de uma certa maneira, ele faz o comentário, ele narra a história, ele faz o comentário e faz o papel do público um pouco, entendeu? E foi uma peça que foi escrita no auge da perseguição do macartismo ao Arthur Miller. O macartismo, para quem não sabe, foi o senador McCarthy fez uma cruzada anticomunista. Então houve uma demonização das pessoas que tinham um pensamento de esquerda. O Elia Kazan delatou pessoas. O Miller, ele ficou absolutamente, não delatou ninguém, entendeu? E escreveu essa peça. Primeiro era uma peça, ele escreveu em 55, uma peça em um ato, e depois ele ampliou, porque houve críticas e tal, ele ampliou,
E aí ele fez uma montagem maior e montou em Londres, entendeu? E remontou em Londres. E depois é que ela veio para os Estados Unidos. Agora, nessas comemorações que estão sendo feitas de uma efeméride, não sei, tem uma comemoração específica aí com relação a Arthur Miller, não sei se são 100 anos que ele fez, mas assim, em suma. Mas está sendo feita uma revalorização da obra dele. A filha dele, a Rebeca, fez um documentário que está aí no YouTube, que para todo mundo ver, é interessante ver, para a gente conhecer um pouco melhor. E eu tinha falado com meu filho, e meu filho conseguiu adquirir as duas. Tem duas tragédias modernas. Uma é o Panorama Visto da Ponte, e a outra é a Morte do Caixeiro Viajante, que fala sobre o sonho americano, né? Que é deslumbrante também. Nós compramos um pacote, fizemos um pacote, vamos montar o ano que vem. Então vem aí certamente. Também a Morte do Caixeiro Viajante. Exatamente. E essa peça é uma peça apaixonante. Eu estava entrevistando a Fernanda junto com o Celso Nunes e falei assim, eu comecei a fazer teatro porque eu vi essa peça, entendeu? Então várias pessoas que viram esse espetáculo se sentiram contaminados por esse espírito apaixonante. Primeiro pela qualidade literária da peça, do ponto de vista dramatúrgico, também é extraordinário, mas pelo conteúdo humano, entendeu? Da tragédia desse homem, que a partir de uma qualidade, na verdade, isso provoca a destruição dele. Mas fala sobre os aspectos éticos da delação, entendeu? Coisa que acho que é um tema que está muito presente na nossa sociedade, entendeu? Agora mesmo eu estava com um chofer de táxi e ele falou assim, não, mas o filho do Lula é milionário, entendeu? Eu li isso, eu recebi essa informação, entendeu? Então essas famosas fake news, né, a pós-verdade, então tudo isso faz parte desse universo que a gente está vivendo. E o macartismo também parece, às vezes, aparecer. As perseguições que nós sofremos aqui foram absolutamente, acho que até talvez, em alguns aspectos até mais violentas, porque tem uma coisa de ódio mesmo, assim, que não tinha isso, né? É uma coisa que passou a permear as relações da sociedade. Estava conversando. Eu senti. Olha, pessoalmente, eu vou dizer uma coisa, mesmo num momento em que eu até fui vitimizado num determinado momento aí, porque eu emiti uma opinião que foi uma jornalista dessas conhecidas, eu não vou citar nomes aqui, mas ela colocou na rede que eu estava estimulando os black blocs a agredirem as passeatas que não eram, vamos dizer, dos coxinhas, como ela fala ali e tudo. E então isso criou um problema durante um tempo. Assim, mas do ponto de vista da rede, eu fiquei um pouco assustado de ver de como essa dimensão do ódio tinha, vamos dizer, permeado, principalmente as redes, entendeu? Mas na vida cotidiana, não. Não, para mim, não. Pessoalmente, não. Talvez pela minha história, eu senti, pelo menos, por parte das pessoas que eu convivo e com quem eu tenho me relacionado, assim, publicamente, nunca fui questionado. Pelo contrário, muito apoio. Mas nas redes, entendeu? Ainda, de vez em quando, pelo fato de eu ter uma posição política muito clara, meu filho, que acompanha muito fala, pai, ainda tem resquícios daquele momento, esse negócio todo e tal. Mas, de qualquer maneira, num momento como esse, eu me sinto muito resguardado pela minha coerência e pela minha visão humanista, e que é muito reconhecida publicamente, entendeu? Então, eu não cultivo nenhum tipo de antagonismo no sentido, assim, irracional, sabe? No sentido, sempre no sentido de você discutir e de respeitar principalmente a opinião de cada um, que eu acho que isso é o princípio democrático, e esse é o princípio, eu acho que esse é o estatuto da cultura, entendeu? O que é diversidade? É o reconhecimento do outro, entendeu? É você reconhecer a autoridade, e o teatro é fundamentalmente essa expressão
cultural da diversidade, no sentido de que a obra de teatral ela só se consuma quando ela é colocada diante do público. Você pode escrever a peça, você lê e tudo, mas o teatro ele se consuma e quem celebra isso é o ator, entendeu? Não é o diretor, não é o produtor. É a relação da respiração que você tem junto com o do público. Eu acho que essa dimensão humana que vem desde a tragédia grega, entendeu? Onde a cultura grega, a tragédia fazia parte da vida cotidiana das pessoas. Ela estava ali na polis, né? no espaço público, né? Não só a comédia, como a tragédia, entendeu? E sempre com uma ação exemplar, que fazia a sociedade comungar de piedade e de terror, entendeu? Que é o conceito aristotélico da tragédia, entendeu? E isso está muito preservado nessa peça, entendeu? Então, tudo isso, de uma certa maneira, claro que eu estou falando do meu ponto de vista, mas conheço casos de pessoas, companheiros nossos, entendeu? Que foram demonizados e que tiveram que enfrentar situações muito constrangedoras publicamente, mesmo não tendo, vamos dizer, nenhuma comprovação de que eles tinham cometido algum delito, pelo simples fato de terem uma opinião diferente, entendeu? Isso aconteceu com vários dos nossos companheiros, entendeu? Não vou citar aqui, porque são muitos, entendeu? Então, é uma situação muito triste. E nos Estados Unidos, o macartismo, inclusive, fez pessoas perderem empregos e houve até suicídios na época. Esse negócio todo foi uma coisa muito cruel também, entendeu? Mas também teve suicídio. Teve. Teve o reitor. Não. Quantos cadáveres já houveram aí? Se você falar Dona Marisa Letícia, do reitor, da Marielle Franco, entendeu? Estou falando assim, dois bem casos exponenciais, mas certamente tem outros. Eu estava lendo agora o número de professores. Eu vi uma denúncia nas redes ali de um amigo meu que trabalha, que é da área de educação. Vários professores estão sendo demitidos por manifestarem apoio político ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, ou assim, em várias universidades do Brasil, entendeu? Então, é uma coisa assustadora. E de repente, você vê um candidato, por exemplo, assim, que está entre dizendo que acaba com o Ministério do Trabalho, outro que fala que a questão da cultura é uma questão absolutamente frivolidade, entendeu? Ou seja, a cultura incomoda, entendeu? Então, todas as conquistas sociais, de repente, são colocadas num plano como se fosse que devem ser, são despesas inúteis, entendeu? Ou seja, é uma desconstrução muito grande que existe em vários níveis. E isso está muito expresso através justamente desse aspecto de você esquecer tudo aquilo que foi plantado e foi construído principalmente no processo de resistência da ditadura, entendeu? Que foi uma escola para a gente. O teatro, eu fiz um projeto em 1984, que era a dramaturgia dos anos de chumbo. Eu lembro que algumas pessoas da crítica, quando eu fui levar o projeto, mas foi o ano em que havia uma censura terrível. Mas é o ano que tem Navalha na Cara, que tem Rasga Coração do Vianney. Nós tínhamos mais de 30 peças super expressivas, entendeu? Que driblaram a censura e criaram esse espaço de discussão com a sociedade para justamente fortalecer esses direitos e esses princípios, entendeu? Numa riqueza, não num viés partidário, mas num viés muito amplo
de uma construção de uma sociedade saudável, justa, entendeu? Desde o Plínio Marcos, que coloca o excluído em cena, Guarnieri coloca o trabalhador, entendeu? Um pouquinho antes do golpe, mas certamente aí vem o Zé Vicente, Leila Assunção, o Antônio Bivar, que colocam toda a questão da contracultura nesse universo, entendeu? As conquistas que houveram do ponto de vista dos direitos, o 68 na França, né? Do ponto de vista comportamental, além do político, foi extremamente rico, entendeu? Depois a gente viu esse... de uma certa maneira, um restabelecimento extremamente conservador, já na década de 80, por exemplo. Já na década de 70 começa, mas na década de 80 se consuma, aí com os IUPs e com essas novas configurações, entendeu? Aí a queda da União Soviética também foi uma fronteira aí que foi... Um marco descivilizatório. Descivilizatório, com todas as críticas que a gente tinha, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a gente eu convivi com todas essas fases, né? E a gente o tempo inteiro se reconstrói, né? Porque a gente não... Eu acho que, na verdade, isso é importante, que a gente não tem uma posição estratificada, estagnada. Existe uma dinâmica nesses conceitos, nessa, vamos dizer, dimensão pública da participação, né? A sociedade é muito permeável a essas mudanças, entendeu? E elas devem acontecer, elas fazem parte. Só para a gente continuar nesse raciocínio, você estava falando dos IUPs dos anos 90 e depois, o que aconteceu? Fala um pouquinho mais sobre esse seu... Porque sempre tem contrapartidas, né? Porque na medida em que os IUPs acontecem, de repente, então existe uma reafirmação desses direitos, uma revalorização. Eu me lembro que o João Ribeiro Chaves Neto, que é irmão da Clarice Herzog, ele foi um grande autor de teatro. Ele escreveu uma peça em que o Vlado, de uma certa maneira, e o Vlado era uma pessoa muito querida, muito coerente. A gente já está falando de coerência, o Vladimir Herzog era um homem coerente. E ele viu a montar... Eu dirigi essa leitura... Não, era o concerto número 1. A Patética foi já sobre a morte dele, onde um parente da Clarice Herzog era vitimado durante o período da ditadura Vargas. E então eles trazem o cadáver do menino para a mãe. O que aconteceu? O Vlado viu isso na leitura. Eu fiz uma leitura semi-encenada. De uma certa maneira, ele anteviu o que aconteceu com ele, entendeu? E essa peça, quando eu dirigi, e foi a Regina Duarte que produziu, e eu fiz uma mixagem do herói revolucionário, o que foi para a luta armada, com o da contracultura. Então, que a mãe recebe, com o início do segundo ato, depois da morte, ela recebe uma caixa com os livros que ele estava lendo. E esses livros eu coloquei junto com os livros marxistas, políticos e tudo. Eu coloquei o Timothy Leary, coloquei o Marcuse, então era uma mistura. E o menino, eu deixava entrever uma figura do menino que morreu, e ele tinha cabelos compridos e tinha uma guitarra. A esquerda falou assim: não, a luta armada não tem nada a ver com a contracultura. Só que eu convivi com ambos, entendeu? E conversei muitas vezes sobre eu tive experiências lisérgicas importantes, eu participei bastante da Tropicália, do tropicalismo e tudo, da contracultura. Então,
eu vi muitas vezes esses companheiros que estavam na luta armada também compartilhavam dessa visão, entendeu? Mas, vamos dizer, aí a esquerda também foi unilateral, assim, de repente, uma visão muito monolítica, assim, não, é só assim. É a mesma coisa quando a guitarra entra na música popular e Gil e Caetano são demonizados, entendeu? Mas, então, a gente viveu esses... E vivemos também a mesma violência que acontece. O Roda Viva, por exemplo, quando ele foi agredido pelas forças paramilitares aí, dessa ala mais radical da sociedade, as pessoas foram atendidas. Minha casa é do lado do Rua de Cobar. O hospital do Roda Viva foi na minha casa, entendeu? Então, você, de uma certa maneira, conviveu com a violência. De repente, a Eleni Guariba, que depois se tornou uma desaparecida, quando ela saiu da prisão, ela me procurou e nós ficamos andando de carro. Ela falou assim, porque eu devo estar sendo seguida, eu não quero te comprometer. E ela contando o que ela passou dentro do doicode, das torturas que ela sofreu, entendeu? E, de repente, 20 dias depois, um mês depois, ela sumiu. Entendeu? Ou seja, eu falei, você vai continuar? Ela falou assim, qual a alternativa que eu tenho? Entendeu? Então, essa convivência diária com... Nós todos fomos ameaçados nessa época, entendeu? Recebemos ameaças de morte, mas aí solicitamos à população o apoio e todo mundo lotou os teatros e os estudantes fizeram a segurança com pedaços de pau assim, ficavam atrás para nos defender como é que chamava? Era CCC, Comando de Caça aos Comunistas, entendeu? A gente tem que apagar essas coisas, mas de qualquer maneira tudo isso está muito presente ainda na nossa vida, na nossa memória, e a gente viu aí casos de agressões homofóbicas, entendeu? Por questões políticas. Então existe essa construção, para que ela continue, para que a gente possa pensar numa sociedade mais justa. Esses valores fundamentais têm que ser preservados. E aí a candidatura Lula, ela assume um caráter de princípio para qualquer cidadão democrático, entendeu? O Lula, para além do PT, para além do Lula, entendeu? A sociedade brasileira precisa admitir que tem metade da sociedade que quer Lula como presidente, entendeu? Nas pesquisas. Então ele tem o direito de concorrer, entendeu? Na medida em que não existe uma condenação. Absolutamente nada contra investigações, mas não focadas só num partido e numa personalidade como a do Lula, entendeu? Que tem uma folha de serviços prestadas para esse país enorme. Quando você vê outros políticos de outros partidos absolutamente vulneráveis e que não sofrem nenhum tipo de ingerência. Então, um poder judiciário que se curva diante dessa pressão da mídia e do público, entendeu? Mas que eu acho que, de uma certa maneira, começa a tomar consciência. Eu acho que essa decisão aí da Comissão de Direitos Humanos e essas manifestações públicas cada vez maiores, não só de artistas, intelectuais e do povo brasileiro que está nas ruas, aí eu acho que temos que estar nas ruas. Minha gente, é hora de defender aquilo que é fundamental, que é o nosso direito de ser cidadão, entendeu? Eu acho que aqui as redes são esse espaço democrático que a gente conquistou e que acho que o Tutameia está incluído dentro desse elenco de blogs maravilhosos. Eu frequento muito o Barão ali, então a gente tem acho que uma grande parte dessa luta democrática vai se dar nesse momento através dessas redes, que muitas vezes foram tem um aspecto tão complicado, que muitas vezes falam assim, não, tem que... Não, sem intervenção das redes, pelo contrário, vamos democratizar essas redes dentro de um processo, sem nenhuma intervenção do Estado, entendeu?
uma intervenção, vamos dizer, clara, vamos dizer, que nós possamos estar, de uma certa maneira, conscientizando as pessoas de que é um instrumento muito importante para nós e que ele aprofunda o processo democrático, mas que ele também dá uma responsabilidade muito maior, porque muitas vezes as pessoas são criminalizadas através das fake news e você vê essas fake news convivendo com as, vamos dizer, com a realidade mesmo, com as notícias verdadeiras, entendeu? E eu espero que isso também seja para as grandes corporações entenderem por que elas estão tão desprestigiadas, entendeu? E que é tão difícil hoje em dia ver jornalistas de TV, editoras com Abril e tudo, uma revista como a Veja, que teve um papel absolutamente importante, entendeu? E que hoje se reduziu ao que é, entendeu? Uma fábrica de fake news, entendeu? Uma coisa que... eu sou assinante da Veja, não abdiquei de assinar a Veja, não. Entendeu? Sou assinante da Veja desde os anos 80, entendeu? Mas muito criticamente, entendeu? Claro que eu sou... A minha assinatura é da Carta Capital, hoje, entendeu? É a revista que eu gosto de ler, porque é imparcial, entendeu? E que é crítica, entendeu? Não é absolutamente... Não faz coro. Entendeu? Mino Carta, parabéns, entendeu? Carta Maior, em suma, toda essa imprensa livre, jornalistas livres, tudo isso que os estudantes secundaristas me emocionaram. Eu fui nas ocupações. Como é que foi? Foi lindo. Aqueles meninos, eu fui em Sorocaba e fui aqui na Bela Vista, entendeu? Numa escola que tem ali perto. Lindos meninos, com uma consciência tão clara da defesa de direitos e muito corajosos, porque foram muito agredidos, muito meninos, entendeu? Então, eu não tenho uma visão pessimista. Eu tenho uma visão de que nós temos condições de sair dessa crise, entendeu? Uma notícia como essa é inspiradora, entendeu? A aceitação do Lula é inspiradora, entendeu? O desmascaramento de determinados candidatos aí, que tem o governo de São Paulo, por exemplo, esse senhor que foi prefeito aqui da cidade, que fez o que fez, e de repente se postular para governar um estado como o nosso, entendeu? É uma tragédia, mas está sendo desconstruído. E, em suma, a gente está num processo... eu queria dizer, eu acredito que Lula será o nosso candidato, que se eu tinha alguma dúvida, hoje eu tenho uma esperança muito maior de que ele possa concorrer, entendeu? E certamente aí a gente está falando de um futuro de uma nação no sentido de preservação dessa construção que não vem de agora, né? Vem desde a Inconfidência, passa pelo século XIX, e onde os artistas tiveram sempre uma posição de vanguarda, historicamente, entendeu? Queria me confraternizar com os meus companheiros artistas e principalmente com os movimentos sociais, né, gente, e com os estudantes, que sempre foram os nossos grandes aliados. Entendeu? MST, MTST, todos esses movimentos sociais tão ricos, entendeu? E tão expressivos e que sempre tiveram muito atingidos sempre por essas questões, vamos dizer, de confinamento, confinamento social, de criminalização, mas que sempre tiveram muito presentes e que foram, eu acho que aí essa manifestação do Papa foi importante, porque ela vem de encontro com uma posição extraordinária que a Igreja teve através das comunidades de base, eclesiais de base,
e dessa luta que a igreja teve no sentido também de preservação de direitos, né? Quando você fala de um homem, a dimensão do Boff, do Frei Beto, por exemplo, estou citando esses, mas alguns até que morreram durante o processo da ditadura, torturados, suicidaram, e, em suma, Mas a igreja está recuperando essa sua história. Exatamente, recuperando esse espaço. A fundação do PT mesmo. Exatamente, muito. Ela teve um papel importantíssimo. E a resistência democrática. O Lula é um homem profundamente religioso. Quem conhece o Lula sabe disso, entendeu? Então, essa manifestação do Papa, para ele, deve ser muito grata, porque não é uma coisa faz de conta, não é assim, Deus, como a gente vê muitos candidatos aí falando de Deus, mas que não tem nada a ver, né? Agora, mesmo alguns aspectos aí de bancadas religiosas que, na verdade, defendem são interesses corporativos, não estão defendendo, como a Igreja Católica também já fez muitas vezes, entendeu? Mas certamente tem essa raiz, essa vertente da Igreja Católica extremamente libertária, entendeu? Então eu queria, nesse momento em que a gente está aqui, queria fazer um chamado para, em primeiro lugar, que as pessoas prestigiem a área cultural, porque tem uma diversidade aí de ofertas, não só do ponto de vista do teatro, mas do cinema, dos músicos. Queria convidar as pessoas para ver, nós estamos com 2 produções, uma é o Panorama Visto da Ponte, e outra é o Concerto para João, que é baseado na trajetória do João Carlos Martins, do maestro, maravilhosa, é uma peça muito bem escrita, que está no Teatro FAAP, também em cartaz. São produções da Mamberti, mas quer ser associada com outros produtores, porque hoje em dia a gente tem que se associar, a gente tem que... É um grupo de produtores, entendeu? Que está juntos aí, acreditando e enfrentando as vicissitudes de produção e os compromissos que a gente assume quando produz uma peça, que a gente depende de vocês, entendeu? Mas também a peça está de sexta, sábado e domingo, as 2 peças. Então, a Vista da Ponte está passando... Está no Teatro Raul Cortez, aqui na Plínio Barreto, na 9 de julho, e o FAAP ali na faculdade, da faculdade. E por último, eu queria falar de um personagem que é o meu personagem, meu carro-chefe, e que é eu fiz o Eugênio do Vale Tudo, que está aí, o Vale Tudo de novo está aí, não vale a pena ver de novo, e fala exatamente sobre a defesa desses direitos, sobre a questão da corrupção, fala de tudo, mas de uma forma... O grande Gilberto Braga, que conseguiu captar isso de uma forma extraordinária. O Eugênio do Vale Tudo é o mordomo, que era um trabalhador, um criado ali, mas que era uma visão, ele era um olhar sobre aquela sociedade, sobre aquela elite, sobre a Odete Reutemann, que era a grande vilã e tal. Mas certamente eu fiz o Senador de Agosto também, que foi um momento expressivo, que era Agosto foi uma das séries melhores que a Globo já fez, e é o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, que é o meu alter ego. Em qualquer lugar que eu vou do Brasil, existe uma comoção quando eu chego em função do Dr. Vitor. E fala assim, você me formou, se eu sou quem eu sou, de chegar numa tribo indígena e, de repente, no meio do Xingu, os índiozinhos me abraçarem e me chamarem de tio Vitor, entendeu? E que, justamente, o Karl Hamburger, que vem de uma raiz também, vamos dizer, uma família muito consciente politicamente, sobrinho do Flávio Império, o pai dele um grande cientista, a mãe Amélia, também uma mulher muito importante, aí, uma física, e o Karl teve essa brilhante ideia de fazer essa obra, onde tem uma família já não tradicional, porque eu sou o tio do Nino, a tia é uma bruxa, o tio é um mago, o Nino tem 300 anos, mas se relaciona com as crianças. Então,
e falando sobre o processo criativo, o processo de participação, de solidariedade e esse papel amplo da cultura, entendeu? E principalmente não transformando a criança em mero objeto de consumo, né? Não é para vender. Não é para vender. Nem o tempo todo não vendeu nada. Eu nunca ganhei um tostão com o Rá-Tim-Bum, entendeu? O Rá-Tim-Bum, nós não usufruímos economicamente do Rá-Tim-Bum. Não houve nenhum tipo de abordagem, vamos dizer, mercadológica do Rá-Tim-Bum. A importância da TV pública. Entendeu? A importância da TV pública, que infelizmente era uma TV estatal, mas que tinha uma função pública. Ela foi extremamente precarizada e me preocupa muito o destino da TV Cultura, porque ela foi exponencial. E que abrigou pessoas, inclusive, do nível do Vladimir Herzog, entendeu? Que são pessoas que contribuíram fundamentalmente para esse desejo de construção de uma sociedade mais justa e mais solidária, e mais democrática, em suma. Então, eu queria dizer que a minha mensagem aqui, nesse momento em que todo mundo está tão, vamos dizer, angustiado, acho que a palavra é angustiado, queria dizer, de que nós juntos podemos mudar, entendeu? De que se pode mudar. Se a gente mudou a ditadura, entendeu? A gente pode mudar. Eu acho que tem hoje uma construção já mais sólida e uma memória de um momento muito especial, que foi esse momento democrático em que saiu o país do governo Lula, saiu de 13ª potência para a 5ª potência do mundo, entendeu? No sentido do ponto de vista de desenvolvimento e de uma sociedade mais de menos concentração de renda, uma distribuição maior. Tirou milhões da miséria. Milhões da miséria e certamente deu um relevo para a área cultural, para a área de educação. O Fernando Haddad foi um grande ministro da educação, foi um grande prefeito de São Paulo, hoje está como vice do Lula, um homem extraordinário. Queria ressaltar a presença hoje da Manuela e do Fernando, que são duas figuras novas no universo político, lindas, né? A Manuela é uma pessoa encantadora, jovem, cheia de vigor, entendeu? E que estão aí colocando o seu mandato e a sua vida justamente nessa construção, dizendo que o voto é importante, sim, e votem. Suplicy hoje, com essa votação expressiva, que é uma consagração de um homem que também dedicou a vida a essa imagem, né? A construção dessa cidadania. Certamente a gente tem que ter um Congresso, um Senado. Aqui nos estados temos que ter deputados que estejam, vamos dizer, imbuídos desse espírito cívico, entendeu? Para que a gente possa ter um Brasil melhor. Então, prestem muita atenção na hora de votar e procurem eleger candidatos. Até uma menina fez ela fez uma espécie de uma orientação didática, falando dos partidos que, de uma certa maneira, não estão, vamos dizer, que não participam desse anseio, que, de uma certa maneira, se comportaram de uma maneira que é bem em contraposição a tudo isso, entendeu? Que se olhe que partido que ele está fazendo, porque a gente fala, não, mas fulano é interessante, mas não está vendo a que partido que ele está ligado. Então ela deu uma orientação dos partidos que, de uma certa maneira, contrariam tudo isso que a gente está falando, para votarem num candidato de um partido que possa estar, de uma certa maneira, dando abrigo, né, para essas posições. Então, de acreditar que nós vamos sair de 2018 mais fortes e mais e olhando para o futuro com mais confiança. Muito bom. Bom, eu acho que com isso a gente vai se encaminhando para essa palavra aí de
estímulo, de confiança, de esperança, que também tem que ser construída por cada um de nós, não é isso? Eu acho que essa é a grande mensagem que o Sérgio traz aqui para a gente. Né? E certamente um grito aqui de Lula livre, Lula presidente, e como diria o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, raios e trovões. Fala de novo. Raios e trovões. Bom, então, toda essa nossa conversa você vai poder ver, rever, assistir com os amigos visitando aí o nosso canal de vídeo no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e também essas reflexões, essas memórias aqui estarão refletidas em texto, foto e vídeo no nosso site, o Tutameia, tutameia.jor.br. E atendendo aqui ao brado de Lula livre que o Sérgio nos trouxe aqui, a gente se encaminha para o nosso final, para o nosso bordão que ele a gente termina todos os programas aqui com um contrapoema do Augusto de Campos, que é o contrapoema Lula livre, que está no Lula Livro. Que está no Lula Livre, justamente. E está aqui na telinha para vocês. Lula livre. Lula livre. Obrigada.